Eu vou falar sobre o simulador de empresas que você está usando agora. Nesse simulador, o produto que é utilizado são garrafas de 600 ml como essa. Nessas garrafas você pode colocar, teoricamente, qualquer produto, que vai desde água até um suco natural, um refrigerante, um energético. Tudo depende de você observar uma única regra, que o produto que você vai comercializar dentro dessa embalagem é um produto voltado para o mercado, que é o mercado de bebidas prontas para beber. Você não vai colocar nesse simulador nenhuma bebida que seja concentrada, que vai ser misturada para depois ser consumida. A característica desse mercado é que você comercializa exclusivamente produtos nessa embalagem de 600 ml e existe uma razão para isso. A razão é que você tem a medida exata para 2 até 3 copos de bebida para saciar a sua sede. Esse é o motivo por trás desse tamanho de garrafa. Se você usar copos de 200 ml, você vai ter 2 copos e mais um que você poderia compartilhar com uma outra pessoa. Ou então, se você usar um copo grande de 500 ml, você teria aí uma sobra a mais para matar a sua sede. A grande característica, então, desse mercado é a disponibilidade dele. Ou seja, como nós estamos falando de um produto destinado a matar a sede, o que define ele no mercado é um produto que você tem que ter facilidade de acesso para comprar. Não adianta você imaginar que esse é um produto que você sai de um local e se desloca para fazer a compra. É diferente das garrafas, por exemplo, de 2 litros, em que você compra para levar para casa e ir consumindo aos poucos, ou com a família, ou em grande quantidade de pessoas. A garrafa de 600 ml é uma garrafa que tem que estar disponível aonde você deseja, que pode ser num posto de gasolina, num show, numa festa. Você vai acabar consumindo os produtos que vêm nessa embalagem pela facilidade de acesso e qualquer outra característica. Então, entre as marcas disponíveis para você adquirir em uma loja de conveniência, é lógico que você vai preferir as marcas conhecidas, as que têm as características de sabor e do seu desejo de matar a sede naquela hora. Mas a disponibilidade é o fator fundamental. Muito bem, dentro do simulador você tem a possibilidade de trabalhar com vários formatos de garrafa. Então você tem garrafas mais bojudas, garrafas mais estreitas, e todas elas você vai poder colocar o produto que você definiu. A fórmula do produto que vai dentro de cada uma dessas garrafas é você quem define, chama-se especificação. A especificação de produção, ela é teoricamente definida pela área de marketing, mas na prática a especificação ela é montada na área de operações. É lá onde é feita a produção desse produto. Você pode também escolher a cor dessa embalagem, você pode escolher entre cristal, verde, há outras cores, e você também pode escolher o tipo de bico que você vai usar nessa embalagem, que pode ser desde um bico simples como esse, até um bico um pouco mais complexo como esse, sendo que eles têm características próprias que você vai verificar no programa. Esse tipo de bico não é tão adequado para bebidas com gás carbônico, gaseificadas, e essa, às vezes, dependendo da pressão que você der, não é tão adequada para o produto. E também você pode escolher as cores que você vai usar, que podem ser vermelho, roxo, branca, em todos os tipos que você tiver. Então você pode definir não apenas qual é o produto que você vai produzir na sua fórmula, como também o bico, a cor do plástico, o formato da garrafa e também a cor predominante no rótulo. Você deve notar que alguns rótulos têm alguma coerência com a bebida. É até possível você imaginar que, dependendo da cor do rótulo, você consegue saber qual é a bebida que vem dentro da embalagem. É muito importante você buscar uma harmonia entre a embalagem e a bebida que você tem dentro. É interessante você saber também que o custo de produção dessa bebida ela varia em função da embalagem e dessas características todas. E o teu mercado consumidor também considera que a aparência geral do teu refrigerante é muito importante, tá? E da sua água ou do seu tônico.
Quando você começa o jogo, você vai notar que a primeira decisão que você deve tomar nessa área de marketing é estabelecer uma previsão de vendas. Isso é uma das tarefas talvez mais complexas em termos das decisões de marketing, porque é a partir dela que você vai operar todas as outras decisões. Lembre-se de que para cada uma das suas marcas, você pode ter uma previsão de vendas diferente. E a tua estratégia de marketing, as suas ações de marketing, podem ser diferenciadas por marca. Você pode, então, adotar que uma marca vai ter um custo muito baixo, voltado para um mercado que deseja preço mais do que qualidade, e você pode ter uma marca um pouco mais sofisticada para quem deseja uma qualidade muito especial e aceita pagar mais por isso. O mercado ele é bem segmentado e, apesar dessa segmentação, a disponibilidade é o que manda mais. Então, quando nós pensamos em fazer uma marca, lembre-se sempre de que ela tem que estar disponível para aquele público-alvo que você deseja. Então, quando você monta a sua previsão de vendas, aquela previsão de vendas é a base para você tomar a decisão de quantas unidades de cada uma das suas marcas você vai adquirir. Ou seja, a sua empresa vai adquirir a quantidade que você determinar a partir da sua previsão de vendas. É por isso que é importante você fazer essa previsão de vendas, olhando também os seus concorrentes, olhando também o quanto você precisaria vender daquela marca para você atingir o equilíbrio da empresa. Você não pode simplesmente olhar o mercado do ponto de vista de marketing e esquecer que a empresa precisa sobreviver. A próxima decisão que você tem que tomar é observar qual é a especificação da marca que você está vendendo e, de repente, fazer uma alteração nela. Você pode criar, a partir de uma marca já existente, uma nova especificação e trocar. Como funciona isso? Digamos que essa marca seja uma marca pela cor, que nós poderíamos dizer, de um refrigerante à base de laranja ou cítrico. Então, você poderia criar uma nova especificação de produção, talvez adicionando mais açúcar, mais gás carbônico, retirando um pouco do suco natural e acrescentando outros agentes de sabor, para atingir um público que está querendo refrigerantes com mais sabor, com mais força de sabor. Ao fazer isso, você está já definindo que você está atrás de um segmento de mercado, que é o mercado que aceita pagar mais ou menos. Você deve analisar isso com base nos relatórios e nos manuais que você tem do sistema, do simulador. No mundo real, esse produto que eu acabei de descrever, que é mais doce, com mais gás carbônico, ele é o preferido pelas classes mais baixas. E por conta disso, é de se esperar que você ofereça esse mesmo produto por um preço mais baixo. Então, para você compensar a necessidade de ter um produto mais barato, você poderia usar uma embalagem um pouco mais simples. Talvez usando uma embalagem mais simples, você reduza o preço o suficiente para manter um custo baixo para oferecer para o teu público. Essa especificação você pode fazer a troca usando uma mesma marca. Você não precisa criar uma nova marca para lançar um novo produto com a mesma especificação. Você usa a mesma marca, troca apenas a especificação. A outra possibilidade é você lançar uma nova marca para competir com essa. E nessa nova marca você faz essa alteração de especificação. Então você passa a produzir uma marca completamente nova, você pode usar um novo nome, o correto é que você faça isso, e aí você vai fazer esse lançamento. O importante sempre tanto para as marcas novas como para as marcas já existentes, é você definir o teu preço de vendas. Esse preço de vendas deve atender não apenas o que o consumidor deseja, mas também pela quantidade total que você acredita que vai ter de vendas, ele deve pagar os teus custos variáveis, que são os custos de produção, de vendedores, e também pagar o custo fixo da empresa. Então não adianta você fazer uma previsão de vendas muito pequena, ou achar que comprando menos o teu risco diminui, porque na verdade a hora que você faz a conta de quanto você previu fazer a venda vezes o valor da venda, o total faturado não paga as contas da empresa. Então você vai estar assassinando essa empresa por falta de ar para respirar, porque os recursos financeiros são o ar da empresa. A outra coisa que você deve considerar é que as pessoas não compram marcas desconhecidas. Se você for numa loja de conveniência de um posto de gasolina, olhar todas as marcas que tem de refrigerante, você está com sede, com vontade de beber alguma coisa para matar a sede, você vai olhar principalmente as marcas que você já conhece. É muito raro você comprar uma marca que você não tenha conhecimento do que se trate,
a não ser que você tenha muita vontade de experimentar alguma coisa nova, e aí a embalagem vai ter um papel fundamental. Ter uma embalagem chamativa, que chame a atenção, que sugira para você aquele teu desejo de matar a sede. Mas o normal é que o grande consumo aconteça nas marcas que são conhecidas. E a função da propaganda é exatamente de tornar uma marca conhecida. Você não compra uma marca que você não conhece e você só passa a conhecer a partir da propaganda. Porém, só a propaganda não basta para você considerar que nós vamos ter realmente a venda, porque existe uma combinação que é conhecer a marca e ela ser adequada ao seu paladar, ao seu desejo. E para você fazer com que tudo funcione nesse mercado de embalagens de 600 ml, das embalagens PET de 600 ml, é importante você treinar muito bem a sua força de vendas. Os seus vendedores é que fazem um papel decisivo na hora de acontecer a venda, porque eles é que colocam o produto aonde o cliente está. Então vamos fazer uma suposição que vai ter numa cidade relativamente pequena, em torno de 600 mil habitantes, uma grande festa. As marcas que produzem refrigerantes concorrem entre si para ver qual delas que consegue colocar com exclusividade o seu refrigerante lá dentro daquele lugar. E o papel do vendedor nessa hora é fundamental, porque se ele conhece muito bem o produto e sabe quais são as margens de preço que ele consegue trabalhar, ele vai conseguir colocar aquela marca dentro do evento e você vai ter uma boa venda naquele evento. Caso contrário, você vai ser uma marca que não está presente e, portanto, não vende. Da mesma forma nos pontos de venda. Se você disponibiliza essa garrafa com o seu produto nos pontos de venda, que são as lojas de conveniência, nos supermercados, nos lugares de fácil acesso, vai ser muito maior a chance de que ela seja adquirida, tendo ou não a propaganda. Mas a propaganda define a decisão de compra. Então nós temos então propaganda e distribuição como o conjunto que faz a coisa funcionar. E o treinamento da força de vendas é que define a disponibilidade do seu produto. É a partir daí que você vai ter a sua presença no mercado. E não basta você simplesmente treinar uma força de venda se ela for muito pequena. Então, se você considerar que em alguns pontos de venda você tem a necessidade de um vendedor, por exemplo, para atender um supermercado, você deve imaginar que existem poucos supermercados numa cidade grande, numa metrópole, então você precisa de poucos vendedores para atender 1.000 ou 2.000 pontos de venda. Quando se fala em postos de gasolina, nós estamos falando talvez em 10, 20 mil postos de gasolina. Você deve colocar mais pessoal nesse segmento que seriam os postos de conveniência para você ter uma penetração maior no mercado. A gente chama isso de capilaridade, você ter acesso aos pontos do mercado. E você também deve incentivar a sua força de vendas, não apenas com o treinamento, porque o treinamento é uma parte muito importante para incentivar a força de vendas, mas também você deve incentivá-los com salário. Nesse sistema, nesse simulador, os vendedores trabalham com uma premiação, que o presidente define, participação no resultado, que também é definido pela presidência, e você define o tamanho da força de vendas. Tá? Então, talvez seja interessante você, como gestor de marketing, procurar convencer o seu presidente a manter um nível salarial um pouco acima da média do mercado e fazer essas campanhas de participação de resultados, porque isso motiva muito a força de vendas. Como, para finalizar a questão da visão da diretoria de marketing, essa função está inserida num simulador. Então nós devemos recordar que esse simulador ele é um modelo que capturou da realidade tudo o que havia de interessante para vocês conhecerem um pouco mais sobre o funcionamento da empresa. Não é possível captar tudo sobre a realidade. Se nós colocássemos toda a realidade, com todos os seus detalhes dentro do simulador, ele ficaria muito complicado e muito complexo para a gente entender e usar ele para essa finalidade de aprender como funciona uma empresa. Então você deve, antes de começar a tomar suas decisões, ler tudo sobre o seu simulador, compreender o que ele simula da realidade e o que é importante e o que não é importante. Então, por exemplo, eu até sugiro que você vá agora olhar como se faz o nome de uma nova marca. Ele é importante no simulador, mas ele não define o sucesso da sua empresa.